Graça e paz, graça e paz. Esta é a saudação que o povo do Senhor faz. Graça e paz abençoadas. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de todos. Vamos orar, abençoado. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o seu nome. Veio a nós o teu reino, foi feito toda a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas, assim também como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana, pois teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Esta é uma oração em graça. O reino de Deus chegou. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, nos conduzindo em triunfo. O reino de Deus chegou, não é? Nos fazendo caminhar, andar em triunfo, abençoados. O reino de Deus está em nós. 1 Coríntios 3, verso 16, não é? Hoje eu vou fazer uma ministração, abençoados, procurando minha garrafa de água. Vou pegar aqui minha garrafa de água. Somos ensinados assim, abençoado, a fazer tudo assim, ao vivo. Tá gravado, mas, tipo assim, fazer no momento, não é? Então, não há nenhuma condenação em nós. Então, abençoados, vamos lá, não é? Glória a Deus pela vida de vocês, e a palavra do Senhor é viva, poderosa e eficaz. Hebreus 4. Hebreus 4, hoje eu vou meio que aqui no mover do Espírito Santo. Hebreus 4. Hebreus 4. Entramos no descanso de Deus. Qual é o descanso de Deus? O descanso de Deus não é a lei, abençoado. Pois nós estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei. Romanos 10, 4, né? Romanos 10, verso 4. Romanos 10, vamos procurar tudo na Bíblia. Romanos 10, verso 4. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo. Estamos antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo. Antes de Cristo, nós estamos depois de Cristo. Amém? Colossenses 13, Colossenses 1, 13 e 14. Vamos ler. Amém? Ele nos tirou aqui, ó, Cristo aqui, ele nos tirou daqui e nos transportou para cá. Amém? Todos têm que entender isso. Ele nos tirou daqui, do poder das trevas, não é? Do império das trevas. A lei era a morte antes de Cristo, né, Alessandro? E aqui nos colocou na sua maravilhosa luz. Então, nós estamos aqui, depois de Cristo. Amém? Então, este é o nosso descanso. Romanos 10 fala que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê, não é? Romanos 6, lemos esses dias. Romanos 6, versículo, parte B. Romanos 6, 14. Porque não estás debaixo da lei, estás debaixo da graça. Temos que entender isso. Não podemos ir lá nas ordenanças de Moisés, trazer para a igreja. Não podemos ir no império das trevas, onde o pecado abundava. Temos que vir para a luz, para o reino de Deus, onde superabundou a graça de Deus. Amém, abençoados? Não podemos trazer condenação para os filhos de Deus. Não podemos pedir para que os filhos de Deus confessem pecados, que aqui na graça, Colossenses 1, 13 e 14, falou que remiu os nossos pecados. Não podemos trazer isso para a igreja, abençoados. Não podemos. Não podemos. É errado isso daí. É errado, amém? Então, entramos no descanso de Deus, com a graça e com o apostolado. Romanos 1:5 fala para nós, né? Entramos com a graça e o apostolado para que os filhos de Deus entrem no descanso e não fiquem com a condenação, pois Cristo tirou a condenação do meio de nós. Cristo tirou os pecados. Cristo remiu. Vamos lá.
Entramos no descanso de Deus. Hebreus 4, vou ler aqui pelo que já aprendemos, amém? Prosseguimos para a perfeição. Houve uma pergunta no Ministério Graça e Apostolado. Aprendemos a graça, recebemos a unção. Agora, para quê? O que é que vamos fazer com a graça quando recebemos? O que é que vamos fazer com a unção que recebemos? Vamos ministrar a palavra, pois a palavra do Senhor diz que nós somos ministros de uma nova aliança, né? Antes de Cristo, velha aliança. Depois de Cristo, nova aliança. Então, temos que estar como novas criaturas mesmo, né? Como diz a palavra, 2 Coríntios 5,17, somos novas criaturas dentro de um novo pacto, dentro do reino de Deus, transportados para o reino, né? Para a glória de Deus, abençoada, amém? Hebreus 4, entramos no descanso. Hebreus 4, tenhamos, portanto, tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no descanso, e já entramos, como entramos? Pelo sangue do Deus vivo. Aqui não tem descanso. Aqui nós temos descanso. Amém, abençoado? Então, o reino de Deus chegou. Hebreus 4, tenhamos, portanto, que tendo-nos sido deixado a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, ou seja, algum de vós ainda não entrou no descanso de Deus. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, pois a nós foi anunciado boas novas, como também a eles, a igreja de Cristo tem as boas novas, só precisam anunciar as boas novas, o que Cristo fez. Pois também a nós foi anunciada as boas novas, como a eles, como aos pentecostais, como aos judeus, como os judeus estão adorados até hoje, são salvos pela graça, bem abençoados. Hoje nem judeu, nem grego, nem gentil, nem judeu, todos um povo só. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Visto, o que Paulo está falando? Que as boas novas são anunciadas para os cristãos, ou seja, Efésios 2,8 é anunciado, né? 2 Coríntios é anunciado, 2 Coríntios 5,17 é anunciado, Romanos 4,25 é anunciado, Colossenses 2, 13 e 14, que Deus perdoou os nossos pecados, porém não devemos ficar confessando os pecados e ficarmos falando que nós somos pecadores. Então, essas são boas novas, abençoadas. E devemos viver com as boas novas. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles. Com as igrejas da terra foi anunciadas as boas novas, porque está aqui. As cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, relata as boas novas para nós. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou. Pois a igreja da terra hoje não está aproveitando da palavra. A igreja da terra hoje não está aproveitando daquilo que Cristo fez, visto que não ser acompanhada pela fé. Ou seja, eles não acompanharam a palavra pela fé. Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. Hebreus 10, verso 38.
O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Visto que as igrejas hoje da terra, os evangélicos, todos, não entram no reino de Deus, não entram no descanso de Deus, porque estão fazendo para ser, estão se batizando enquanto já são batizados em Cristo, Romanos 6, 3. Estão usando águas. Então não entraram no descanso, porque é pela fé que nós estamos batizados em Cristo. Pela fé fomos batizados, pela sua morte fomos batizados, visto que a igreja não entrou no descanso, não entrou no reino de Deus, não entendeu. Segue-se que Cristo morreu em vão, porque estão fazendo, não estão vivendo pela fé. E diz a palavra, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, meu justo está aqui, na nova aliança. Meu justo está aqui, já na nova aliança. Já é para entrar no descanso de Deus. Se ele recuar, o que é recuar? É voltando para a lei, onde Cristo nos tirou daqui. Cristo nos tirou daqui para estarmos aqui. Em Romanos 6, versículo 3. Hebreus 4. Pois também a nós foi anunciada as boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram, não deram ouvido, né? Quem deu ouvido à nossa pregação, disse Paulo. Nada lhes aproveitou, eles não aproveitam. A igreja da terra não está aproveitando a palavra. A igreja da terra não está aproveitando o que Cristo fez. Não lhes aproveitou, visto a ser acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Ora, nós que temos crido, entramos no descanso, tal? Entramos no descanso. Ora, nós que temos ouvido, vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês têm que entrar no descanso. Descanso não é o sábado como eles guardam a lei. Eu acho que são vou falar da denominação abençoados, eu acho que são os adventistas. Eles guardam o sábado. Eles ainda guardam o sábado, eles ainda estão aqui, guardando o sábado. Para eles o descanso é esse. E para nós, o descanso é o reino de Deus que chegou. Para nós o descanso é esse, é estar no reino de Deus, é estar comendo e bebendo de uma comida espiritual. É a justiça. Aqui tem a justiça de Deus. É aqui que nós fomos transportados para a luz do Senhor. Este é o evangelho que deve ser pregado, abençoado. Este é o evangelho que deve ser pregado. Amém? Estes são as boas novas. Este é o evangelho a ser pregado. Vamos ali para Números 5, 7. Números 5. Números é um livro da lei. Números é um livro da lei. Números é um livro da lei. Porém, onde nós estamos? Debaixo da graça. Romanos 6, versículo 14. Romanos 6, verso 14. Não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Certo, abençoado? Então, vamos para o lado de cá. Não para viver, mas para
aprenderem que nós não estamos aqui, nós estamos ali, amém? Então, número 5. Número 5. Número 5. Vou até ficar em pé, abençoado. Deixa eu chegar minha câmera pra cá. Esses dias eu tava aqui gravando, né? Em pé, tava legal. Deixa eu chegar um pouco mais pra cá. Mesa. Mais pra cá. Pronto, para aparecer mais o meu rosto. Mesa. Pronto. Números. Às vezes a gente quer sair do lugar, quer, né? Alô, Deus nos move, Deus, né? De repente acontece um mover, né? Então em pé a gente fica muito paradinho, né, abençoado? Então, de repente Deus dá um mover para nós e a gente tá em pé, louvando a Deus, cantando, glorificando. Deus nos deu mãos santas para ministrar, Deus deu boca para nós falar. Êxodo 4, quem deu a sua boca para falar? Não foi eu, disse Deus. Quem deu as suas mãos santas? Não foi eu? Então tudo é o Senhor, não é? Então vamos lá, abençoado, olha só. Vamos ali para números 5. Número 5. Disse o Senhor a Moisés, disse para Moisés, amém? Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do acampamento, olha como era na lei. Olha como era na lei. Disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do acampamento todo leproso, lancem fora do acampamento todo leproso, todo o que padece fluxo e todo o que sangra, né? Todo o leproso, todo o que padece fluxo e todo imundo por causa de contato com algum morto. Verso 3, estamos lendo número 5, verso 3. Sejam homens ou mulheres, os lançarei fora do acampamento, para que não contaminem no meio do qual eu habito. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e me guardo na sombra do Onipotente. Digno do Senhor, Ele é o meu Deus e a minha fortaleza. Então eu habito no esconderijo do Altíssimo, abençoado. Eu, Maria, habito no esconderijo do Altíssimo. Sejam homens ou mulheres, os lançarei fora do acampamento, para que não contaminem no meio do qual eu habito. Então hoje o Espírito Santo habita em nós. Romanos 3:6. Nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje o próprio Deus está habitando em nós, né? Isto é a nova aliança, um novo pacto. Estamos aqui. Então, Cristo em nós, novidade de vida. Cristo em nós, o próprio Deus habitando em nós. Sejam homens ou mulheres, os lançarei fora do acampamento, para que não os contamine no meio do qual eu habito. Então, Deus não habita no meio do pecado, não é, abençoado? Por isso o pecado foi tirado do meio de nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou, não é? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui não tinha nem aparecido na história ainda. Sejam homens ou mulheres, os lançarei fora do acampamento, para que não contaminem no meio do qual eu habito. Assim fizeram os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel. Nós somos israelitas, abençoados? Não. Nós somos um povo gentil, amém? Brasileiro. Assim fizeram os filhos de Israel e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Verso 5. Disse o Senhor a Moisés, mais uma vez disse o Senhor a Moisés. Verso 6, dizei aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel ao mandamento, olha só, hein?
Sendo assim infiel ao mandamento do Senhor, essa pessoa é culpada. A palavra diz que nós somos santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Isto é um descanso para nós. Amém, abençoados? Na nova aliança, somos santos, irrepreensíveis, somos perfeitos, somos inculpáveis, né? 1 Colossenses 1, verso 22, somos santos e irrepreensíveis. Olha ali, ó. Vamos aqui, aonde nós estamos? No novo pacto, amém? Nova aliança, então. Portanto, você não pode achar que você é um pecador, portanto, você não deve ficar confessando pecado. Assunto oculto dentro das igrejas, mas aqui a gente vai falar, amém? Colossenses, vamos abrir a Bíblia. Colossenses 1, verso 22. Colossenses 1, verso 22. Colossenses 1, versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, ou seja, no corpo de Jesus, né? No corpo de Jesus. Agora, contudo, vos reconciliou. Deus reconciliou todos nós. Deus nos reconciliou. Colossenses 1, verso 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É assim que nós estamos. É assim que o Deus vivo se manifestou para nós. Amém, abençoados? Então, nós estamos livres de condenação. Romanos 8, qual é o evangelho? Qual é as boas novas que estão pregando? Romanos 1, vou voltar lá, hein? Romanos 1, 8. Romanos 1, 8. Romanos 1, verso 8. Portanto, agora, no novo pacto, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Deus, Efésios 2, Deus nos deu vida para nós, né, andarmos segundo o Espírito agora, certo, abençoado? Então, Deus nos tirou daqui para que nós não andássemos mais na carne e andássemos agora em Espírito e em verdade. Então, agora nós andamos na luz do Senhor, não é? No reino de Deus que fomos transportados por causa do seu grande amor, amém? Então, portanto, agora, então, aqui havia uma condenação. E agora? Agora não há mais condenação. É o que diz a palavra. Tá bom essa conversa, é abençoada. Depois que a gente aprende a abençoar, dá um gozo e uma alegria tremenda. Um gozo abençoado lá. Números, vamos voltar para a antiga aliança. Número 5. Dizei aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudique o próximo, sendo assim infiel, o mandamento do Senhor, essa pessoa é culpada. Isso na antiga aliança. Confessará, olha lá, Deus falando com Moisés, para que Moisés passasse essas informações aos filhos de Israel. Nós não somos israelitas, nós somos um povo
gentil, debaixo da graça de Deus. Aqui é o povo de Israel, debaixo da lei, debaixo das ordenanças. Alô? Verso 7. Confessará o pecado que cometeu e fará plena restituição àquele a quem prejudicou, acrescentando a quinta parte do seu valor. Então, tudo isso abençoado não é para a gente fazer. Era para um povo, Israel, ainda um povo pecador, em seus delitos e pecados, não é? E Cristo já deu vida também a eles, amém? Então, se, número 5, 7, confessará o pecado. Não é para nós confessarmos mais um pecado, não é? Isto não é para ler para a igreja, não é? Isaías 43. Isaías 43. Isaías, verso 43. Isaías, verso 43. Isaías. Vou procurar aqui, abençoado. Tudo isso saiu, sabe por quê, abençoado? Porque teve aí nos comentários. Teve aí nos comentários, né? Um eleito aí, né, pela fé, fez um comentário aí, Isaías 43, 25. Ele fez um comentário aí, né, que a gente, eu acho que ele foi isso que ele falou, que a gente tem que confessar pecado, porque assim diz as escrituras, não para nós. Isaías 43, verso 25. Eu mesma, olha lá, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, disse Deus pela boca do profeta Isaías. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro, e dos teus pecados não me lembro. Se Deus falou, abençoado, eu não me lembro dos teus pecados, por que eu tenho que confessar pecado? Por quê? Na nova aliança, confessar pecados? Colossenses 1, 3. Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele nos tirou do poder. Ele nos tirou do poder. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo sangue ou pelo batismo em águas. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Antes de Cristo, um povo pecador. Depois de Cristo, um povo perfeito em Cristo. Pouquinho atrás, Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3. Vou falando aqui o que o Espírito Santo vai ajudando nós, amém? Filipenses 3. 15. Verso 15, você tem que confessar, abençoado, não mais pecado. Você não deve confessar pecado. Mas Maria, você não deve confessar pecado. Estáveis mortos em delitos e pecados, mas Deus vos vivificou. Ele te deu vida. Estáveis mortos em delitos e pecados, mas a nova aliança Ele te deu vida para que você não viva mais nas obras da carne.
Filipenses 3, verso 15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Na nova aliança nós estamos perfeitos. Na antiga aliança tinha que se confessar pecado, porque ainda não havia a expiação, né, pelo pecado. Expiação pelo pecado era aspergir o sangue de bode, né, aspergia o sangue dos bodes, dos bezerros, né, para que perdoasse o pecado dos povos, mas perdoava, mas não remia. E na nova aliança? Na nova aliança, Colossenses 1, 13, estamos perfeitos, remidos os pecados. Então, permanecemos aqui. Se Deus não te revelar, aí abençoado. Aí fica difícil, não é? Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Olha lá. Perfeitos. Tu és perfeito. Tu és perfeito, perfeição irremovível, mora em teu espírito. Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Por isso Paulo disse, renove os teus pensamentos, abençoado. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse entendimento. Se pensais de outra maneira, também Deus o revelará. Se pensais que ainda é um pecador e não ter o discernimento de que Cristo veio e transportou para a sua maravilhosa luz, vocês vão continuar achando que vocês são pecadores. Então vocês não podem mais receber que vocês são pecadores. Ah, mas o João disse, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos. O João, abençoado, ele não recebeu a graça de Deus. João, ele fala como um judeu, né, que é judeu mesmo, né, na antiga aliança. É preciso vocês entender que não há condenação no João, no Pedro e no Tiago, não há nenhuma condenação em nós, amém? Mas visto que a nova aliança tem que ser pregada, né, ou abençoada, então eles não receberam a graça. 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus, Paulo sim. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja lá como cada um, né, edifica sobre ele. Então Paulo estava dizendo, né, veja lá como cada um edifica sobre esse edifício, sobre a igreja de Cristo, não é? Então a igreja de Cristo abençoada, ela não pode estar fundamentada e baseada na antiga aliança, mandando você confessar pecado. A igreja de Cristo hoje da terra não pode estar fundamentada em Números 5, verso 7. Não pode estar fundamentada aqui. A igreja de Cristo, porque aconteceu um mover. João 19:30. Cristo morreu, ressuscitou e disse, baixou a sua cabeça, tomou o vinagre e disse, está tudo consumado, Pai. Eu os salvei, eu os deixei perfeito. Eu os apresentei diante do Senhor, limpos, perfeitos. Aqui estamos aqui, abençoados, diante do Senhor. Então, isto, com I maiúsculo, são boas novas. Se você ouvir João e o Pedro e o Tiago, vão te apresentar, abençoado. Quando você vai nos ministros João, Pedro e Tiago, eles vão dizer, ó, tá escrito aqui, ó. E aí vai trazer confusão para a igreja. Porque o Pedro, o João e o Tiago, eles não estão fundamentados com o apostolado, Romanos 1:5. Eles não estão fundamentados na graça de Deus. Logo, se eles não têm revelação, estão na ignorância. Eles estão na ignorância, abençoado. Infelizmente, lamentável, mas essa é a verdade. Então, nós estamos justificados, né? Estamos justificados, Romanos 4:5. Estamos perfeitos, somos nova criatura. Somos nova criatura. Olha, eu falaria muito, hein? Olha, a minha mente está ativada, glória a Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, ó.
2 Coríntios 3. E 2 Coríntios 3, 15. E até hoje, Números 5, 7, você tem que confessar pecado. E até hoje, quando é lido Moisés, Números 5, 7. Quem cometeu tal crime, que prejudicou o próximo, tira fora do acampamento e vai confessar os pecados. 2 Coríntios 3, verso 15. E até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, ele sai daqui, que Deus já tirou, só que ele está com o véu, não consegue enxergar, e ele se converte. A quem? A graça de Deus, a Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor. 2 Coríntios 3. Quando, porém, um deles se converte, mas eu já sou convertido, lendo Números, fazendo batismo, para tirar os pecados, eu pensei que foi o sangue de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 16. Quando, porém, um deles é convertido ao Senhor, então o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Segunda Coríntios. Vamos ler aqui um pouquinho mais no 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, estar em Cristo é nada mais do que isso, abençoado. O que ele fez, estar em Cristo é isso, é estar aqui. A nova criatura, ele está aqui. 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Não tem que confessar pecado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Perfeitos aqui estamos, nova criatura em Cristo Jesus, confessando o Senhor, né? Não confessando pecado, o abençoado. A palavra da nossa confissão é de fé. De fé em fé, de glória em glória, vocês vão entendendo. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12. Hebreus 12, 3. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e nem desanimeis. Então, nós, abençoados, nós não devemos nos desanimar de pregar, né? Nós não devemos de fazer de deixar de fazer uma confissão de fé, né? A boca nossa, ela tem que fazer uma confissão de fé, que
sou perfeito em Cristo. Essa é a confissão de fé, porque Hebreus 10:38 diz que o justo viverá da sua fé. E se ele recuar, né? Recuar é estar aqui e voltando para trás, nas leis de Moisés. Isso é recuar. Aí Deus disse, minha alma não tem prazer neste. Não, a minha alma não tem prazer. O sangue do Deus vivo foi derramado pelos meus filhos. E eles estão recusando, não estão recebendo, não estão crendo. Hebreus 9. Hebreus 9. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não feito por mãos, ou seja, a igreja de Cristo somos nós, não é? Então, a igreja é um agrupamento de pessoas salvas. Colossenses 3,16. Colossenses 3, verso 16. Colossenses 3, verso 16. A palavra de Cristo abunda em vós. A palavra de Cristo abunde em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Então, a palavra do Senhor abunde em vós, abençoado. Então, quando um grupo de pessoas salvas se reúne, é para isso, para cantar e louvar. Ah, mas não é para se salvar, não, porque a salvação já foi, né, abençoado? Alô, a gente já nasce salvo, abençoado, amém? A gente já nasce salvo. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ó, dos bens já realizados. Quais são esses bens abençoados? Que nós somos nova criatura, segundo Coríntios 5,17, que nós somos abençoados em Cristo, Efésios 1,3, que nós estamos perfeitos diante do Senhor, Ele já nos representou, Filipenses 3,15, que nós somos inculpáveis. Isso são os bens que Cristo fez. Por causa de quem? Não por causa, né, de sangue de bode, de bezerro abençoado, mas pelo seu próprio sangue. Somos santos e irrepreensíveis. Amém, abençoado? Somos santos aqui, ó. A igreja de Cristo é o que nós somos. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Não, a igreja de Cristo é nós, abençoado, não é parede, amém? Que fica aspergindo com sangue de bode e de bezerro para tirar os pecados, porque Cristo remiu os pecados. Não mais com uma piscina dentro da igreja, tirando os pecados do cristão, batizando ele. Alô? Não tem mais isso dentro da igreja de Cristo. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, não por meio de batismo, não por meio de água, nem aspersão na cabeça, não por meio de pão e suco de uva, não por esses meios que nós estamos santificados. E não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção para sempre. Eterna redenção, remiu os pecados. Pecado não volta mais para nós, abençoada luz. Estamos mortos para o pecado, Romanos 6. Como viveremos ainda nele? Como viveremos nele se estamos mortos para o pecado?
Se a aspersão do sangue de bode e de touros e das cinzas de uma novilha santificou os contaminados, né? Porque naquele tempo era isto, né? Aspergia o sangue, confessava os pecados, e essa era a expiação que eles faziam, né? Dentro de um tabernáculo, dentro de um acampamento. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, né? Então não havia ainda, né, o Cordeiro de Deus, né? Então era esse o ritual deles. Santifica os contaminados, quanto mais a purificação a purificação da carne. Quanto mais, vamos ler de novo, ó, se a aspersão, né, do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados, isso na lei. Quanto à purificação da carne, né, então, como eu disse, né, abençoados, lá eles aspergiam o sangue de bode, né, de um animal, então não havia o sangue ainda do cordeiro, né, esse viria. Então, eles faziam assim, perdoava, mas não remia. Então, por isso que eles faziam de ano em ano, sempre fazendo sacrifícios. Então, os crentes, eles não eram aperfeiçoados. Agora nós somos aperfeiçoados. Então, a purificação deles, a purificação dos pecados, era feita dessa maneira, por conta de um animal, né? Contaminados com a purificação da carne. Então, assim purificava, né? E eles... 14. Quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, quanto mais o sangue de Cristo, ou as águas aqui de batismo, ou o pão, ou o pão e o suco de uva, abençoado, que é oferecido nas igrejas. Quanto mais ao sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas. Obras mortas, batismo em águas e aspersão na cabeça, suco, pãozinho, obras mortas, jejum, obras mortas. Vem aqui essa noite para você ser abençoado, receber, vamos fazer uma campanha. Estamos abençoados em Cristo. Vem aqui para você ser abençoado. Vamos fazer uma campanha e hoje essa maldição será da sua vida. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Romanos 7:4 está dizendo que nós somos de outro e nós somos de um Deus vivo. Por isso ele, o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança aspergia sangue de bode de bezerros. Era assim que era perdoado os pecados do povo, né? Quem transgredia a lei, né? Então era dessa forma. E agora a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo, não mais pelo sangue de bodes e de bezerros. Por isso ele é o mediador, ele é o nosso mediador, amém? Não é Maria, não é Paulo, não é José, não é Paulo, nem João, nem Maria e Sansão, nem Jacó, não é, entendeu, abençoado? Não é Maria, abençoado. Não adianta ficar clamando Maria, aliás, vocês têm que clamar um Deus vivo, clamamos a um Deus vivo. Por isso ele é o mediador. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, né? Então, intervindo a morte para a remissão dos pecados. Olha lá o Colossenses 1, 13 e 14 aqui, ó. Para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança.
que havia sobre a primeira aliança. Por isso, ele, o mediador de uma nova aliança, para que intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia, verbo de haver, havia no passado, sobre a primeira aliança, os chamados recebem a promessa da herança eterna, ou seja, a salvação. Salvação eterna, porque Cristo foi o mediador de uma nova aliança. Vamos terminar aqui, abençoado, com este. Foi isso aqui que o Espírito Santo me trouxe essa ministração, por causa aqui, ó. Romanos 10. Romanos 10, verso 15. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como que eu fui enviada, abençoado? Como que vocês vão... É isso que Paulo vai falar. Como que os que estão entrando aí vai saber desse apostolado se nas igrejas não falam? Né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Então, abençoado, cantai ao Senhor com salmos, com hino, com louvores, com cântico. Alô, o próprio Deus abençoado, ele deve ser adorado por tudo e por todas as coisas. Romanos 15. E como pregarão se não são enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. E o que é que são as coisas boas? Anunciei a vocês, abençoados. A graça de Deus em Cristo Jesus. Quão formoso, não é? Então, quão formoso é os pés daquele que anuncia coisas boas. Eu recebo essa palavra, hein, abençoado? Romanos 10. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. Romanos 10, mais uma vez, abençoado, que é aqui que vai ser o meu tema. Romanos 10, versículo 15. Parte B. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O que é anunciar a paz? O que é anunciar coisas boas? É anunciar o que Cristo fez. Isto é anunciar a paz. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isto é boas novas. Filipenses 3,15 diz que nós estamos perfeitos, todos quanto somos perfeitos, tenhamos esse mesmo entendimento. Se pensais de outra maneira, também Deus o vô-lo revelará. Colossenses 2, verso 13 e 14. E vós outros que estáveis mortos em delitos e pecados, ele vos vivificou, olha lá, e vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados,
e na incircuncisão, né? O povo estava cheio de pecado, não era circuncidado ainda com o Espírito Santo, não é? O povo, ele foi circuncidado com o Espírito Santo na morte de Jesus, abençoado. E a vós outros, então só o pecado, né? Ele só perdoava. O batismo em água, abençoado, ele era uma simbologia daquilo que viria. Então o batismo real, ele está aqui, ó. Né? O batismo de João era um batismo, era uma circuncisão simbólica para tirar os pecados. Mas hoje, na morte de Jesus, hoje a circuncisão somos nós. Amém? A circuncisão está no nosso espírito, ele no nosso espírito. Quando ele morreu, ele nos batizou e nos circuncidou e nos lavou e nos regenerou e tirou nós daqui para cá. É assim que a gente deve viver. Colossenses 2, né? E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos e pecados. Então você não tem que confessar o pecado aqui. Aqui nós não somos pecadores. Aqui nós somos da nova aliança, servindo a um Deus vivo, morto para o pecado, vivo para Deus, morto para o pecado e vivo para Deus. Foi perdoado. Havendo riscado o escrito de vir, não somos, era na velha aliança, devedores. E nem nós não devemos nada, abençoado. Nós já nascemos nós já nascemos aqui, ó. Havendo riscado o escrito de dívida que havia que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Tirou o pecado do meio de nós, cravando na cruz e nos transportando sem pecado para a sua maravilhosa luz. Mas Maria tá ajudando aí, hein? Olha lá, abençoado. Vamos mais, vamos aqui um pouquinho. Vou terminar aqui com essa palavra, olha. Vou terminar. Abençoados de Deus. Abençoados. Quando vocês olham a segunda carne, né? 2 Coríntios 5,16, 2 Coríntios 5, verso 16, 2 Coríntios 5, verso 16. Aqui, visto, Paulo falou, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne. Então, aqui, se vocês olharem, o homem pecador, aqui na nova aliança, o homem sem pecado. Então, visto que daqui por diante, daqui, não mais aqui, não pode retroceder, daqui em diante, não olhamos ninguém segundo a carne, não é? Não olhamos ninguém segundo a carne. Gálatas 5, verso 16. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza e libertinagem. Mas nós estamos mortos para o pecado, agora estamos vivos para Deus e não andamos mais segundo a carne, não é? As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Andamos, porém, no pecado, que diremos, pois? Vamos andar no pecado? Que diremos, pois? Que diremos, pois? Continuaremos no pecado? Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Eita, abençoado! Nós temos que sair das obras da carne. Os filhos de Deus têm que servir o Senhor com reverência, com temor, não é? O abençoado. Estamos
livres para agradar a Deus, estamos livres, não somos libertinos. Gálatas 5, né? Depois vocês continuam lendo aí, tá bom? Eu tô fazendo retrocedendo aqui um pouco, né? Das coisas que a gente já aprendeu, amém, abençoado? Então, Gálatas 5, verso, né, 19. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, peleja, dissensões, facções, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, né? Coisas semelhantes a estas. Ali em Efésios 5:3. Efésios 5:3. Efésios 5, verso 3. Efésios 5, verso 3. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Não convém aos santos, né? Porque nós somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele tirou toda a dívida que era contrária a nós. Ele nos fez espíritos de uma nova aliança. Ele nos fez um espírito inculpável. Então, não pode estar no meio de nós as obras da carne. Amém, abençoado? Efésios 5, verso 3. Mas a prostituição e toda a sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem maledicência, né? Nem abençoados, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Pai, graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Pai, graças eu te dou por esse apostolado. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos santos e irrepreensíveis. Obrigada pela tua graça. Está escrito que em tudo nós damos graça. Nós damos graças, Pai, porque o Senhor nos tirou daqui e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Agora devemos viver e viver vivos para a Deus. Porque o morto estava morto em delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou, nos dando vida e vida eterna. Vida eterna é salvação eterna. Salvação esta que não se perde, Pai. Não. Recebemos a sua graça e recebemos o seu apostolado. Agora estamos vivendo com Cristo Jesus. Agora, Pai, nós estamos vivendo uma nova aliança de fato e de verdade. Agora nós estamos servindo ao Senhor, o Deus vivo. Agora nós servemos ao Senhor com entendimento, sem medo, sem temor. Agora sabemos que somos justificados. Sabemos de tudo e todas as coisas, porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos tirou do império da treva e nos colocou na sua maravilhosa luz. Por isso nós estamos engrandecidos ao Senhor. Sejamos engrandecidos ao Deus vivo. Pai de tudo, Pai de todos e em todos e sobre todos. Amém, abençoado. Graça e paz para vocês. Até o próximo apostolado.